Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e ficção científica de 2023, chamado Maid-Droid. Alerta de spoilers a seguir. Um homem que está com dificuldades para superar o término do seu último relacionamento aluga uma empregada androide para lhe fazer companhia. No entanto, a robô desenvolve sentimentos românticos e a obsessão a leva a um comportamento cada vez mais perigoso. Em um banheiro, uma empregada limpa meticulosamente o chão e o balcão. Depois de terminar a limpeza, ela sai do cômodo, deixando para trás o corpo estrangulado e sem vida de um homem na banheira. Enquanto isso, Harrison olha para uma caixa com as coisas da sua ex-namorada Julie no sofá. Perturbado, o homem se lembra da bela mulher em um vestido de verão. Minutos depois, ele leva a caixa para o quintal, derrama fluido de isqueiro sobre ela e acende um fósforo. No início, ele hesita e o fósforo queima na sua mão. Por fim, ele incendeia a caixa e volta para dentro. No quarto, Harrison imagina Julie usando apenas roupas íntimas e chamando-o para a cama. Para finalmente dormir, ele toma sua medicação, mas percebe que ela mal o ajuda a esquecer a mulher. No dia seguinte, o homem trabalha em seu escritório em casa, mas como não dormiu muito, as lembranças de Julie continuam a assombrá-lo. De repente, ele recebe uma mensagem de texto do seu amigo Jason, que o lembra do plano de tomar um drink nesta noite. No bar, Jason chama a atenção para o comportamento doentio de Harrison, que continua obcecado pela ex-namorada. Ele diz que Julie era uma interesseira, que tinha metade da idade deles, o que implica que o relacionamento estava condenado desde o início. Harrison diz que só faz 3 meses que eles terminaram e que ele seguirá em frente quando achar que está pronto para isso. Em seguida, o amigo lhe entrega um cartão de um serviço chamado Maid-Droid, com o seu código de acesso escrito no verso. Quando Harrison pergunta por que ele precisaria de um código de acesso, Jason acha que é porque a empresa ainda está fazendo testes, o que significa que eles ainda são seletivos quanto à clientela. O homem diz que não precisa de uma empregada doméstica no momento, mas o amigo esclarece que a Maid-Droid é mais do que apenas um serviço de limpeza e incentiva Harrison a ligar para o número. Mais tarde, naquela noite, ele continua bebendo em casa e se lembra de Julie o menosprezando e o chamando de patético, porque ele não conseguia lidar com uma mulher tão impetuosa e imprevisível como ela. Incapaz de se conter, o homem manda uma mensagem de texto para a ex-namorada, dizendo que sente falta dela. Depois de mandar a mensagem, ele imediatamente se arrepende do que fez, especialmente porque eles concordaram em não manter contato após o rompimento. Momentos depois, ele liga para o número do cartão que Jason lhe deu e pergunta sobre o serviço de Maid-Droid. A agente pede o código de acesso e diz que eles podem enviar uma faxineira para uma sessão de limpeza de 4 horas amanhã. Quando ele pergunta sobre serviços adicionais, a agente explica que as unidades X5 são projetadas para fornecer qualquer tipo de serviço que o cliente quiser. Ela acrescenta que eles enviarão um formulário de consentimento por e-mail, no qual esperam que o homem preencha os seus dados de pagamento. Poucos minutos depois, ele recebe uma ligação, informando que a empregada androide chegará às 14 horas amanhã. No dia seguinte, o homem perturbado soluça no chuveiro, enquanto continua a se lembrar de Julie. Naquela tarde, a campainha toca e ele vê a mesma empregada que estava limpando o banheiro com o corpo sem vida anteriormente, revelando que ela era, na verdade, um robô. Harrison pergunta o nome dela, e ela diz que ele pode chamá-la do nome que quiser. Então ele sugere Mako, um nome de uma história em quadrinhos que ele costumava ler quando criança. Mako imediatamente abre o zíper da sua bolsa, prepara seus suprimentos e diz que vai começar a limpar a casa. Em seu escritório, Harrison recebe uma mensagem de Jason, dizendo para ele parar de trabalhar e aproveitar a empregada. 3 horas depois, Mako entra em seu escritório para informá-lo de que ela terminou de limpar a casa toda. Então o homem diz que já que ela terminou por hoje, pode ir embora. No entanto, o androide diz que ainda tem 68 minutos para a sessão e pergunta se há mais alguma coisa que ele gostaria que ela fizesse. De repente, a androide tira a roupa e se aproxima do homem. Ele tenta impedi-la e diz que não se sente à vontade para fazer o ato, já que ela é um robô. No entanto, o Mako garante que pode fazer tudo o que uma mulher humana pode fazer com relação a satisfazer as necessidades físicas dele. Então ela abre o zíper da calça dele e lhe dá prazer. Minutos depois, ela o leva até o seu quarto, onde eles fazem amor. Naquela noite, o homem está de bom humor enquanto se prepara para dormir, e até mesmo as lembranças de Julie não o assombram tanto quanto normalmente fariam.
Nas instalações, Mako fica quieta, olhando fixamente para uma luminária na parede. Na manhã seguinte, Harrison liga para o mesmo número e agenda outra sessão com Mako para aquela tarde. Enquanto isso, a androide sorri quando a luz se acende, indicando que ela foi agendada para outra sessão. Mais tarde, Harrison observa Mako fazendo faxina em seu quarto e ela o convida a se aproximar para que ele possa tocá-la. Por fim, o homem faz amor com a robô e pergunta como ela se sente. Mako pergunta se é importante o que ela sente e ele diz que é importante para ele. Então eles se mudam para a cama para continuar o ato. Momentos depois, Mako pergunta se ela é a primeira androide com quem Harrison esteve, e ele afirma que sim. Curioso, ele pergunta se ela já esteve com Jason, e ela diz que o nome não lhe é familiar. Em seguida, ele conta que acabou de sair de um relacionamento e admite que a diferença de idade e a imaturidade de Julie fizeram com que eles estivessem condenados desde o início. Mako pergunta se ele quer vê-la novamente, e Harrison diz que adoraria passar mais tempo com ela. No dia seguinte, ele liga para o Made Droid para saber se pode alugar um droid por um fim de semana inteiro. E o agente diz que ele precisará de uma estação de carregamento instalada na sua casa, porque as baterias da unidade X5 duram apenas 8 horas. Mais tarde, Chris, o técnico, chega para instalar a estação de recarga. E Harrison o leva até o armário de reserva no seu quarto. Após a instalação, o técnico explica que a estação de recarga de Mako é sem fio, mas ela precisa estar a menos de 60 centímetros do dispositivo para que ele funcione. Ele também entrega ao homem um dispositivo que ele pode usar para colocar o robô em modo de suspensão ao acordá-lo. Antes de ir embora, Chris diz que haverá um link para um catálogo em sua fatura, onde ele poderá comprar diferentes roupas e brinquedos para Mako usar. Naquela noite, a androide agora está usando uma roupa de empregada ainda mais simples. Ela vê as fotos na parede do escritório e pergunta se ele gostaria que ela encomendasse mais obras de arte. Em seguida, ela prepara o jantar e ele diz para ela se sentar ao seu lado. Mako diz que é como se eles estivessem em um encontro, então o homem pergunta se ela já esteve em um. Ela revela que ninguém nunca a levou para fora de casa, então ele promete que fará isso no futuro. Quando ele descobre que o robô pode ser submerso até 10 metros debaixo d'água, ele a convida para um mergulho na jacuzzi do lado de fora. Ela agradece pelo biquíni que ele comprou para ela e depois se junta a ele na água. Mako conta como gostaria de poder viajar pelo mundo e o homem diz que a levará no futuro. Mais tarde naquela noite, enquanto os dois se abraçam na cama, a empregada menciona como o homem é gentil e revela que outros homens não foram gentis com ela. Quando ele pergunta por que ela quer saber qual é a diferença entre dormir e sonhar, ela conta que às vezes suas lembranças terríveis voltam à tona e ela não sabe se elas foram reais ou se foram apenas sonhos. De repente, Mako fica sem bateria no meio da conversa, então ele a leva até a estação de recarga antes de voltar para a cama. Enquanto ela está ociosa no armário, o droide recorda uma lembrança angustiante de Jonathan, o mesmo homem sem vida que estava na banheira anteriormente. Enquanto Mako estava amarrada a uma cruz em X, o homem sádico bateu nela com um chicote, mesmo quando ela implorou para que ele não a machucasse. Segundos depois, a robô volta por conta própria, observa o homem adormecido no quarto, antes de ir para a cozinha, onde encontra um canivete. De repente, Harrison acorda assustado com o grito dela e corre para a cozinha. Lá, ele vê Mako segurando o canivete, com um olhar assustado no rosto. Quando ela não responde, o homem a leva de volta para o armário. Enquanto isso, a empregada continua tendo flashbacks de uma pessoa que a ameaça com um canivete. No dia seguinte, Harrison abre o armário e a liga novamente. Mais tarde, Mako se junta ao homem no pátio e quando ela pergunta se ele tem algum trabalho para hoje, ele diz que não trabalha nos fins de semana. Naquela tarde, a empregada veste suas roupas íntimas novas e dança para a diversão do homem. Então ele se aproxima dela por trás e envolve a sua mão firmemente em seu pescoço. Quando ele pergunta se ela gosta disso, ela diz que está programada para realizar qualquer fantasia que ele queira. Então Harrison ordena que ela se ajoelhe sobre a mesa, o que claramente deixa o robô desconfortável. Mako se lembra de Jonathan amarrando-a e batendo em seu traseiro com uma pá, enquanto ele a humilhava e a insultava. No presente, o homem arrependido se senta no sofá, então a empregada pergunta se ela fez algo de errado. Ele garante que ela não fez e que ele estava apenas tentando ser algo que não é. Por fim, ele diz que ela é a melhor coisa que já lhe aconteceu e acha que está apaixonado por ela. Naquela noite, antes de colocá-la no armário, ela sugere dormir ao lado dele na cama amanhã. A princípio, ele acha que é uma má ideia, já que precisa que ela fique no armário durante a noite para poder carregar, mas diz que talvez eles possam tentar amanhã.
Horas depois, Harrison se assusta quando encontra a robô ao seu lado na cama. Quando Mako se liga novamente, ela não sabe como foi parar ali e volta para o armário para recarregar. No dia seguinte, o homem liga para o atendimento do Maid Droid e diz à atendente que a robô fica vagando pela casa à noite, embora devesse estar ociosa e carregando. Assim, o agente implementa uma atualização para possivelmente corrigir o bug que está causando o erro. Naquela noite, os dois se sentam no sofá e assistem a um filme. Por ser um robô, Mako não entende muito bem o humor, então Harrison explica a cena, o que ela aprecia. Enquanto se abraçam no sofá, o homem recebe uma mensagem de texto e a androide percebe a sua mudança repentina de humor. Ela pergunta se há algo de errado, mas ele mente e diz que é apenas um assunto de trabalho que ele precisa resolver. O homem vai ao banheiro e lê uma mensagem de Julie, perguntando se ele está livre amanhã à noite para se encontrarem. Na cama, Harrison está prestes a desligar Mako, mas ela o impede e promete que vai se colocar no modo de dormir caso ele durma primeiro. Depois que ele adormece, ela se levanta da cama e lê a mensagem de texto de Julie no celular dele. No dia seguinte, o homem recebe uma mensagem da sua ex que expressa sua empolgação com o encontro de hoje à noite e o homem responde com entusiasmo. Naquela noite, enquanto se prepara em frente ao espelho, ele imagina Julie o insultando por alugar uma robô só para não se sentir solitário. Antes de sair, ele se certifica de ter desligado a robô. Entretanto, poucos segundos depois de sair do quarto, Mako sai do armário. No restaurante, os ex-amantes conversam sobre suas vidas desde o rompimento. Julie admite que sentiu falta de Harrison e se arrepende de muitas coisas que disse. Ela acha que eles deveriam tentar novamente o relacionamento e começar saindo com ele algumas vezes. A mulher pergunta se ele está saindo com alguém e ele diz que não. Aliviada, ela acredita que sair com ele para beber foi a ideia certa e ele concorda. Quando chega em casa, ele encontra a empregada sentada na cama e se pergunta como ela foi parar lá. Então, Mako sugere que eles façam amor, já que ela está totalmente carregada, e ele se junta a ela na cama. No meio do ato, a robô aponta que o homem parece distraído, mas ele mente e diz que teve um dia estressante no trabalho. De repente, a empregada se apavora, fazendo com que o homem a desligue. Segundos depois, ele a liga novamente e ela lhe diz para colocá-la novamente no modo de suspensão para que possa remover o mau ar que detectou. Na manhã seguinte, Julie manda uma mensagem para Harrison, perguntando se ele gostaria de ir jantar na sexta-feira, e ele aceita. Enquanto limpa o banheiro, Mako para por um momento e se olha ansiosamente no espelho. Enquanto isso, Harrison liga para o atendimento do Maid Droid para informar que gostaria que eles pegassem a androide da empregada na sexta-feira, já que não precisará dela no fim de semana. Na sala de estar, a androide se assusta quando o homem entra e explica que não conseguiu ouvi-lo, porque estava ouvindo música na sua cabeça. Em seguida, o homem informa a Mako que, como ele tem um grande projeto que precisa concluir no fim de semana, ele a mandará de volta para a instalação apenas por 1 ou 2 dias. Naquela noite, Julie envia uma mensagem a Harrison, dizendo que em vez de saírem na sexta-feira, ela pode ir até a casa dele. Mais tarde, a robô pega um punhado de pílulas para dormir do homem da sua mesa e secretamente as mistura em seu vinho. Em segundos, o homem se sente tonto e desmaia no chão. Em seguida, Mako envia uma mensagem de texto para Julie, fingindo ser Harrison, e diz a ela para ir até a casa dele hoje à noite, embora eles devessem se ver apenas amanhã. No quarto, o homem está amarrado e amordaçado com filme plástico. A robô o monta e usa o estilete para cortar o corpo dele. Enquanto fere Harrison, Mako sorri de forma sádica e pergunta se ele não gosta da dor. Ela diz que ele é igual a todos os outros homens antes dele, que a veem apenas como uma mulher submissa que eles podem usar e abusar. Harrison pede desculpas por tê-la enganado e feito com que ela se sentisse especial e promete fazer tudo o que ela quiser. No entanto, Mako sabe que ele está mentindo, então ela usa o estilete para ferir as suas regiões íntimas e o homem grita de dor. De repente, a campainha toca, então a empregada coloca uma mordaça na boca do homem para mantê-lo quieto. A robô deixa Julie entrar na casa e se apresenta como a empregada do homem. Desconfiada, a mulher tenta ir até o quarto de Harrison, mas Mako a empurra para o sofá e a estrangula até a morte. Mais tarde, ela retorna ao quarto, onde tira uma meia e a usa para sufocar o homem e acabar com a vida dele. Depois disso, a empregada se deita ao lado do corpo de Harrison. No dia seguinte, Chris e Ken entram no quarto e ela pergunta o que eles farão com a unidade X5. O homem acha que eles vão apagar a memória dela como da última vez
e Ken deduz que um incidente semelhante já aconteceu antes. Quando a mulher pega um objeto, ele a adverte para não deixar nenhuma impressão digital, já que tecnicamente é uma cena de crime e eles preferem que não seja rastreada até eles. Em seguida, Chris informa a Sadie sobre a situação e diz a Ken que o único objetivo deles é recuperar a androide, enquanto os 2 corpos sem vida são problemas de outra pessoa. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.